Sabe aquele livro que você lê e você simplesmente não consegue parar de ler e que basicamente muda um pouco de você? É sobre isso que a gente vai falar hoje na resenha de Todas as Cores do Céu. Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e de deixar aqui no comentário se você já leu ou não. E se você leu, por que esse livro é incrível, basicamente. Bom, Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy, foi um livro que eu ganhei da tag Inéditos, na época em que eu colecionava a tag Inéditos, faz um tempo. Acho que ele foi o último livro de 2018, e ele estava parado aqui na minha estante há muito tempo, e um belo dia eu resolvi lê-lo. Você consegue comprar esse livro, só que ele tá numa outra capa, eu vou colocar aqui. Então eu comecei a ler despretensiosamente, e basicamente foi um livro em que eu devorei em uma semana e que foi difícil, foi brutal, mas foi simplesmente incrível. E aí eu queria fazer uma resenha curta pra vocês lerem ele, de assim, incentivar vocês a quererem ler esse livro. E também no final do vídeo eu vou contar algumas partes que são spoilers. Não que vai estragar toda a sua leitura, mas que talvez até te motive, mas fica tranquilo que eu te aviso a hora que a gente começar essa parte. Bom, Todas as Cores no Céu é um livro muito emocionante que me impactou muito. E aqui a gente vai seguir a Mukta e a Tara, que tiveram seu destino entrelaçados e que depois são separadas por acontecimentos da vida. E a gente tem capítulos que alternam o ponto de vista entre essas duas moças e meninas, dependendo da época em que você tá, e você segue elas durante um bom período da vida delas. Então o livro começa em 1986 e ele vai ser narrado, eu acho que até 2006, 2007, alguma coisa assim. Primeiro capítulo você segue a Tara, que é uma menina não de família rica, mas de uma família classe média em Mumbai. Ela se mudou com o pai para os Estados Unidos quando ela devia ter uns 13, 14 anos. E foi a última vez em que ela viu a Mukta. E ela tem uma certa culpa a respeito desse último encontro delas. E ela volta para a Índia para tentar encontrar a Mukta. E aí é muito legal porque você não sabe muito bem o que é essa culpa que ela tem, qual que é a relação que elas tinham, mas você vai descobrindo quem é a Mukta e quem que é a Tara e como que essa questão de divisão de classe, como que a questão da mulher ser vista como um objeto na Índia e, enfim, como o tráfico de pessoas muda a vida dessas duas mulheres. Então a Mukta, quando a gente começa o livro, ela é uma menina de 10 anos que ela vive com a mãe e com a avó numa cidade que chama Guapur, ou Guapar, eu vou colocar o nome aqui. É uma cidade que não existe, mas ela é baseada em outras cidades que ficam no interior e regiões mais pobres da Índia. E a família dela é uma Devadasi. O que isso quer dizer? Porque eu não sabia também. São famílias que as mulheres da família, muito antigamente, fizeram um compromisso com a deusa Devasi, em que elas iam se dedicar à deusa. O que isso quer dizer em outras palavras? Quer dizer que elas vão lá, varrem o templo e cuidam do altar da deusa? Sim, mas também quer dizer que elas são casadas com a deusa. E como elas são casadas com a deusa, elas não podem ter marido nenhum e elas acabam servindo basicamente como prostitutas da aldeia. E apesar da prostituição ser uma coisa trágica, independente da idade, as meninas começam e têm seu ciclo iniciado aí como Devadasi a partir dos 11 anos. O que é uma coisa muito chocante. E a gente começa seguindo aqui a Mukta, que é uma menina inocente de 10 anos, feliz, que gosta da natureza, que conversa com a natureza, que não tem noção do que acontece com a mãe dela quando a mãe dela traz homens pra dentro de casa e ela fica no quintal esperando o dia seguinte. E a mãe dela não quer esse destino pra ela. A mãe dela foi obrigada pela avó, né, da Mukta, a seguir esse destino e a mãe não quer. E aí a Mukta sonha em conhecer o pai dela, ela quer saber quem é o pai, tem aquela visão romântica e tudo mais. E infelizmente, apesar da mãe lutar e tentar fazer com que a Mukta não conheça o pai, tentar fazer com que a Mukta não entre nessa vida, então você vê realmente a luta dessa mãe
e que ao mesmo que sabe que sofre, que sabe que não é isso que ela quer pra filha dela. Ao mesmo tempo você vê uma avó aqui que acredita nas tradições e que acha que isso é o mais certo a ser feito, mesmo ela tendo sido uma prostituta da aldeia e tendo tido uma vida muito sofrida, ela acredita que é isso que é o melhor pra neta dela, e também tem questões de dinheiro envolvidas. E essa é uma parte do livro que é bem chocante, você pensar que meninas de 10, 11 anos estão expostas a esse risco. E apesar de sim, isso acontecer no nosso país, isso ser uma coisa praticamente que institucionalizada e esperada desse tipo de família. E aí, de um outro lado, você tá seguindo a Tara, que é uma menina de classe média, ela mora com os pais em Mumbai, e por algum motivo, alguma circunstância da vida, a Mukta e ela se cruzam e, de forma estranha, elas se tornam próximas até que o destino venha separá-las. É uma história muito difícil, em que a gente... Primeiro que ela é muito rica culturalmente, em termos de você conhecer um pouco mais a Índia, você conhecer um pouco mais essa questão das castas, um preconceito muito grande entre as pessoas por elas serem de outras castas, pela Mukta ser de uma família Devadasi. Então é bem rico nesse sentido, e também é aquele tipo de livro em que você acaba criando empatia, sabe? Muitas vezes a gente precisa se pôr no lugar do outro para entender a história deles, e ainda bem que a gente não tem uma vida assim, mas é o tipo de livro em que você consegue imaginar como a vida desse tipo de pessoa é muito sofrida e como a gente como sociedade ainda tem muito para evoluir. Bom, se você não quer nenhum spoiler sobre esse livro, nadinha, nada mesmo, você já vai ali comprar o seu livro agora para começar a ler. Eu recomendo que você deixe o vídeo por aqui e depois volte para assistir o resto da resenha. Eu espero que você goste mesmo, é um dos livros assim, favoritos do ano e da vida também. E eu tenho muita sorte de poder ter lido ele, espero que vocês gostem. Bom, agora para a parte de spoiler, né? Olha, a Mukta teve uma vida muito sofrida, então ela consegue escapar dessa questão do tráfico, essa questão de ser prostituta como menina. Ela sofre um estupro na primeira vez e logo depois ela é resgatada, mas com o passar do tempo ela acaba sendo vendida e contrabandeada, e aí aqui a gente vai falar muito sobre contrabando de mulheres na Índia, quais que eram as condições em que elas ficavam. Era um cativeiro, né? Então elas tinham um quartinho e entra e saía homem e elas não podiam se apaixonar, e ao mesmo tempo era uma vida para ser criada, e a Mukta ela acaba engravidando, tudo isso sem ela sequer saber onde a Tara estava. Então eu acho que a inocência que você via na Mukta como menina, apesar de tudo isso que ela passou e sofreu, é uma coisa que você consegue ver ela crescendo com isso. Então ela só desejava o melhor pra Tara e pra família da Tara, e apesar dela estar numa situação péssima, ela esperava que a Tara estivesse bem, enfim. E aí ela acaba tendo uma filha, e ela não quer que isso aconteça pra filha dela, mas ao mesmo tempo ela tem medo de fugir, ela é separada da filha no livro, enfim, é muito difícil de ser lido, e a gente vai discutir tópicos muito importantes, então desde prostituição, tráfico de mulheres, preconceito social, doenças sexualmente transmitíveis, qual que é o papel da criança realmente. E é um livro que eu recomendo muito. Não é fácil de ser lido, mas ele tem uma escrita muito gostosa. Você quer saber o que vai acontecer, então é um livro que você lê bem rápido, e eu consegui marcar bastante coisa nele, mas assim, é uma das melhores recomendações que eu já trouxe para esse canal e provavelmente que eu vou trazer em muito tempo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu comentei, é um livro que é difícil, mas que ganhou meu coração. E comentem aqui embaixo se você já leu esse livro ou se você tem alguma recomendação parecida. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima!